supletivo, dando continuidade aí às classes gramaticais. Nós estamos vendo aí a classificação dos substantivos. E a gente vai ver hoje, dando continuidade a esse tema, os substantivos sobrecomuns, epicenos, e também aqueles substantivos que, se mudar o gênero, muda também o significado, tá certo? Vamos lá. Substantivos sobrecomuns e epicenos. Há ainda substantivos que designam seres humanos, animais ou vegetais e que são sempre do mesmo gênero, seja ele do gênero masculino ou do gênero feminino, são escritos da mesma forma, certo? Vamos começar aqui pelo substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum, ele se escreve da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, e estão sempre se referindo aos seres humanos. Os substantivos sobrecomuns, eles estão sempre se referindo a seres humanos. São escritos da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos desses substantivos que se referem a seres humanos, que são os substantivos sobrecomuns, que são escritos da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Vamos lá. O cônjuge, essa palavra, esse substantivo, é escrito da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Testemunha, a testemunha. Essa palavra, ela se refere tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino e está sempre se referindo aí a seres humanos. Então, esses são os substantivos sobrecomuns. Outros exemplos. O indivíduo. Se você colocar de outra forma, pode mudar aí o significado, que é o que a gente vai ver mais adiante, tá certo? A vítima, a criança, a criatura, são palavras que não dá para você colocar de duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Essas palavras, elas têm a mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, e aí esses substantivos são chamados de sobrecomuns. Substantivos sobrecomuns, aqueles substantivos que se referem a seres humanos e que são escritos da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá certo? Há ainda também os substantivos, certo? Os substantivos de um único gênero, que designam animais e algumas plantas. Tradicionalmente, esse substantivo que se refere a animais e também a algumas plantas que têm o mesmo gênero para o masculino e para o feminino, esse substantivo é chamado aí de epicenos. Os substantivos epicenos, eles não se referem a seres humanos, eles só se referem a animais e também a alguns tipos de plantas, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês alguns desses exemplos aí de substantivos epicenos. A águia, a cobra, o jacaré, a baleia, o besouro, a palmeira, a borboleta, o crocodilo, o mamoeiro, certo? Então, essas palavras, esses substantivos, eles são escritos da mesma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, e se referem somente a animais e algumas plantas, tá certo? Lembrando que não existe a possibilidade aí desse termo aí, desses substantivos epicenos se referir a seres humanos. Quando estiver se referindo a seres humanos, não é epiceno, é sobrecomuns, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido aí identificar a diferença entre substantivo sobrecomum e substantivo epiceno. O sobrecomum se refere a seres humanos que são escritos aí da mesma forma no gênero masculino e no gênero feminino. Quando isso acontece nos substantivos relacionados a animais e plantas, nós vamos chamar de substantivos epicenos, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença. Agora a gente vai ver um pouco aqui
substantivos, se mudar o gênero, ele também muda aí o significado. Eu coloquei aqui para vocês algumas dessas palavras, onde se mudar o gênero, também mudará aí o significado, tá certo? Vamos lá. Gênero e mudança de significado. Há os substantivos onde a mudança do gênero acarreta mudanças no significado. Vamos lá, alguns casos. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o cabeça no singular, aliás, o cabeça no gênero masculino significa chefe, líder. A cabeça no gênero feminino significa parte do corpo, pessoa muito inteligente, certo? O capital, conjunto de bens, quando se refere a valores. A capital, no gênero feminino, significa cidade onde se localiza a sede de um poder executivo, ou a capital, não é, do estado. O crisma aí, no gênero masculino, significa o óleo usado aí em um dos sacramentos, certo? A crisma já é aí, a crisma no gênero feminino já é a cerimônia religiosa, certo? O cura aí no gênero masculino significa sacerdote. A cura, ato ou efeito de curar. O língua no gênero masculino significa intérprete. A língua no gênero feminino significa músculo do aparelho digestivo, certo? O moral significa ânimo. A moral, conjunto de valores e regras de comportamento, certo? Então, tudo isso que a gente viu aqui, o gênero masculino e feminino, substantivo sobrecomum, comum de dois gêneros, epiceno, certo? Tudo isso a gente vai dar o nome aí das flexões do substantivo, as flexões de gênero. A gente vai dar início agora às flexões de número. Quando nós falamos em flexões de número, nós estamos falando aí do singular e do plural, certo? Então a gente vai ver aí os substantivos, como ficam esses substantivos nas flexões de número, como ficam aí os substantivos no singular e também no plural, tá bom? Os substantivos também se flexionam em número, que podem assumir a forma no singular e também no plural. Como eu falei para vocês, flexão de número está relacionada aí ao substantivo no singular e no plural. Nós vamos ver o plural de alguns substantivos. Aliás, regras para alguns plural dos substantivos, tá certo? Vamos lá. Formação do plural do substantivo simples. Substantivo simples, como eu já falei para vocês, é aqueles formados de uma única palavra, de um único radical, como eu já expliquei para vocês nas nossas primeiras aulas, tá certo? Vamos lá. Acrescenta-se a desinência S, acrescenta-se apenas a letra S aos substantivos terminados em vogal, certo? Que pode ser de tom oral ou de tom nasal, como ãe, tá certo? Terminação em vogal, ok? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos desses substantivos terminados em vogal e que acrescenta aí apenas a letra S, a desinência S. Vamos lá. Casa, como você pode ver, casa termina com a vogal A. Então, é um substantivo simples, certo? Porque é formado aí apenas de uma palavra. Então, nós vamos acrescentar aqui a palavra casa, na hora de passar para o plural, somente o S. Aí vai ficar casas. Aí eu coloquei para vocês aqui também pais, leis. Como você pode observar, são palavras terminadas com vogais e são
vocês já sabem. Se não lembram, é só dar uma olhada lá nas nossas primeiras aulas, como se caracteriza aí os substantivos simples, tá certo? A maioria dos substantivos terminados aí em ão, nas vogais, no caso, a, ti, o, forma o plural substituindo essa terminação por ões. O que está querendo dizer? Que a maioria, quando ele diz a maioria, vai existir algumas exceções, alguns casos que podem mudar para ãos, por exemplo, tá certo? Vamos ver os casos apenas de substantivos que são terminados em ão, formam o plural aí, substituindo essa terminação ão por ões. Eu coloquei aqui para vocês algumas dessas palavras, onde essa substituição é por ões. Balão, balões. Eleição, eleições. Botão, botões. Quem tiver curiosidade para saber mais palavras, são várias as regras desse substantivo. Aí essas regras aí para a formação do plural. Você dê uma pesquisada no Google, que tem várias palavras lá. Algumas exceções que você pode até se surpreender. Você poderia imaginar que era o plural de uma forma, e quando você vai pesquisar direitinho, você vê que é na realidade uma forma totalmente da que você pensava, tá bom? Então, balão, balões, eleição, eleições, botão, botões, leão, leões, coração, corações, certo? Então, esses são substantivos terminados em ão, que indo para o plural, nós vamos substituir por ões, tá certo? Os paroxítonos terminados em ão, gente, paroxítonos, oxítonos, está relacionado aí à sílaba mais forte, que depois eu posso passar para vocês aí de forma bem resumida, o que é, quem não lembra mais, né? O que é paroxítono, oxítono, proparoxítono, depois eu posso passar para vocês aí de uma forma resumida para vocês entenderem aí, com relação à sílaba tônica das palavras. Quando nós falamos em paroxítono, oxítono, nós estamos falando aí da sílaba tônica das palavras, é aquela sílaba que você pronuncia ela mais fortemente, tá certo? Então vamos lá. Os paroxítonos terminados em ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos. Monossílabos são palavras formadas de uma única sílaba, eu acredito que todos vocês ainda lembram, certo? Formam o plural pelo simples acréscimo do S. Vamos lá, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos desse tipo aí de plural de substantivos. Substantivos, paroxítonos, oxítonos e alguns monossílabos, certo? Exemplo, sótão. Sótão aqui indo para o plural, nós vamos acrescentar apenas a letra S. Então vai ficar sótão, sótãos. Órfão, órfãos. Órgão, órgãos. Mão, mãos. Cristão, cristãos. Certo? Então, esses são exemplos de substantivos que você vai apenas acrescentar o S, certo? Substantivos terminados em ão, que você vai aí apenas acrescentar o S, tá certo? Gente, olha, com relação, vamos finalizar por hoje a nossa aula, certo? Só dando aqui uma explicação com relação às nossas atividades. Algumas questões, sim, eu vou chegar a explicar na lousa, porque eu sei que vai ficar um pouco mais complicado para você fazer a correção, para a gente fazer a correção, ou eu explicar aquele erro somente pelo WhatsApp. Mas a maior parte das questões eu vou corrigir com vocês lá na